Bom dia. Bom dia, seu Juan. Tá O senhor bem, tá bom? Eu tô bem, e você? Estou barbudo. E Vossa Excelência? Deu Bofinho. um tapinha hoje, deu um Ó, talento tá aí. até parecido, ó. Treino dos barba. Os bárbaros, né? Cara, como eu gosto do físico do bofe. Olha o tamanho dos caras, velho. Sério? Se alguma vez foi frango na sua vida, fala. Fui, eu pesava 66 quilos. Não. Você tinha 3 meses de idade. Não, eu tinha 18 anos quando eu comecei a treinar. É a idade do Ramonzinho. Ele tem 18 anos e pesa 65 quilos. Mas eu De treinei, Ramonzinho pra bofe é um... É. eu treinei 8 anos natural, né? Dos 18 aos 26. Não fazia dieta, nada. Não pensava em competir, nem conhecia muito esse mundo, né? Tinha orientação? Não tinha orientação. Não buscava também, não era... Na verdade, eu acho que eu nem sabia que o alimento tinha macronutrientes, micronutrientes, proteínas, carboidratos, para que serviam, não sabia. Então eu comia quando eu sentia fome aquilo que tinha em casa e o que era mais gostoso, né? Não, faz sentido. Muito bom comer assim. E aí, tipo, acordava de manhã cedo, eu comia um pão com uma geleia de uva, tomava um café, ou comia um copo de leite Nescau com bolacha recheada, e era coisa assim. Eu não cuidava da alimentação. Você terminava que horas? Treinei sempre à noite. À noite, porque aos 15 anos eu comecei a fazer Senai de ferramenteiro matrizeiro. Aí depois eu comecei a trabalhar. Aí aos 21 anos eu e meu irmão a gente abriu a nossa primeira empresa metalúrgica. Aí eu trabalhei até os 27. Aí aos 27 meu irmão resolveu começar a competir. Temos um ferreiro original, então. Um Trabalhei blacksmith. 12 anos. Caraca, meu. Dos 15 aos 27. E com 27 anos eu comecei a competir. E foi ali com 26 que a gente conheceu. E o meu irmão resolveu fazer uma dieta, foi competir o campeonato estreantes, foi campeão overall, daí ele foi pro campeonato gaúcho 15 dias depois, foi campeão overall, e disse, pô, vou competir também. E aí começamos, depois ele parou e eu continuei. Mas ele voltou agora, né? Ele voltou a treinar, voltou a fazer alimentação, já deu uma evoluída. Não está extremamente dedicado para competir, por causa dos compromissos. Ele cuida da academia, tem a loja de suplemento, também tem um monte de coisa, tem os alunos dele de piercing. E a empresa metalúrgica? A gente vendeu, a gente tinha 3 centros de usinagem, a gente vendeu um para São Paulo, um para Joinville e um lá para Caxias do Sul mesmo. E a gente vendeu os equipamentos, as ferramentas, compressor, as coisas. E aí a gente investiu e abriu a academia lá. Aí... Você fez os equipamentos também ou não? Não. Mas passou vontade. Deu vontade. Não, mas a gente fez 2. A gente fez dois hack, igual o da Cybex a gente fez, mas fora isso a gente comprou tudo Life Runner e a academia é bem boa lá, Six Gym lá em Caxias do Sul. Olha o irmão 7 dele, anos. olha o irmão dele, Museira. Antes e depois. Só que ele já evoluiu bem mais que isso, né? Nossa, meu. Ele chegou a perder muita massa muscular. Ele tava com 83 quilos. Hoje eu tô pesando menos por causa da preparação. Mas eu cheguei a 129 e ele 83 e a gente gêmeos. Caramba. E aí foi, eu comecei a competir, comecei a evoluir, mas eu era carinha, era franguinho e tal, mas eu sempre tive facilidade para ganhar massa muscular. Tanto é que eu comecei a treinar, eu não fazia dieta, não tomava suplemento, nada. Eu achava caro e nem conhecia. Sim. Eu só treinava e ainda saía tomar uma cerveja com meus amigos, né? E eu crescia mais, tanto eu quanto meu irmão. Que o pessoal lá na academia brigava com a gente. Pô, o que vocês estão tomando? Sempre assim. E a gente não tá tomando nada. Pô, por que tu não conta? Os caras ficavam bravos. Pô, por que tu não conta? Não tô tomando nada. E aí era verdade, né? Você ainda é bonzinho, eu falava que eu tomava água de salsicha. Não, uma vez eu falei para um colega meu que eu urinava num copo à noite antes de dormir, mas tinha que ser o último do dia. E aí eu tomava e que ele ficou pedindo, o que tu faz? Aí depois ele foi pedir para um colega meu, mas ele foi falar sério, né? É verdade que o bofe lá toma urina e tal, não sei o que. Acho que ele não tomou, não sei. Cara, essa foi boa. Agora, eu tenho certeza, porque teve um que eu tenho remorso. Eu falei pro menino que eu comia pão com hipoglós. Cara, pensa comer pão com hipoglós depois do treino. E assim... Imagina engolir, né? Ele chegou pra mim,
Pô, Paulo, faz 2 meses que eu tô comendo pão com Meu gloss e ainda não tô Deus. que nem você. Cara, me deu uma dor no coração. Mas aí eu sou malvado, eu ri. Aí eu falei pra ele, então, é que você tem que aquecer. Aí ele, então tá bom. Nossa senhora, imagina só. Mas a gente parou de fazer isso, a gente não é mais malvado assim. Não, hoje em dia a gente tem muita informação boa aí na internet. Uma vez não tinha, né? Uma vez o que tu falasse era verdade. Uma vez na academia, tinha um amigo meu que ele tava tomando Guaraná, sabe? Guaraná em pó mesmo. Garrafa de 2 litros, tomando Guaraná. E aí um cara pediu, pô, o que tu vem tomando aí todo dia? Ele falou, é Guaraná. Aí no outro dia chegou um cara, não sei se aqui em São Paulo tem, mas lá no sul tem um refrigerante chamado Fruc. Fruc de Guaraná. Aí no outro dia o cara chegou com refrigerante de Guaraná tomando durante o treino. Tá vendo? Não tinha informação, né? E até o próprio Guaraná, enfim, não devia ajudar muito. Mas o açúcar sim ajuda. O açúcar do manutenção, refrigerante sim, acaba ajudando. E nós, o que nós vamos fazer hoje? Costas, hoje é o dia de treinar costas. Quantos dias você tá da competição já? Eu tô há 11 semanas. Mudou alguma coisa da dieta? Já mudou, eu comecei a preparação com 26 semanas, então lá eu tava comendo bem mais. Quantas refeições por dia? Após treino e mais 5. Se contar após treino como refeição, seriam 6. Você muda na preparação do off quantas refeições você faz? Não. Você mantém sempre o número de refeição e só baixa a caloria? Sempre a mesma quantidade de refeição. Então hoje são 6 refeições dia. Sim. Como que você distribui? Que hora você começa a comer e que hora você termina? Eu tô acordando por volta de 8h30 da manhã, aí eu venho fazer aeróbio em jejum, venho no CT. Mas eu demoro 1 hora para sair de casa, né? Aí eu chego 9h30, 10 horas, faço aeróbio em jejum, vou lá, faço o vácuo, prancha, depois eu vou para casa, fazer a primeira refeição, eu como lá por 10h30, 11 horas. Esse aeróbio jejum é jejum mesmo ou você toma um pré-treino para fazer? Ou uma cafeína, alguma coisa? Eu tô tomando suplemento da Max, o Termo. Tem cafeína dentro. Eu tomo estimulantes, assim, mas nada que tenha caloria. Por isso que eu digo em jejum, né? Nada que tenha caloria, só água mesmo, os suplementos, né? O Termo da Max. Às vezes eu tomo eu fugi o nome, qual que é o nome? Aquele Cut Max, não, é o... Final Cut. O outro de pozinho lá, o... Horus? Não, Dry Shot. Não, o outro. O antigo, Hot, não. O Too Hot. Too Hot, Isso. Você toma Too Hot antes de fazer o... Às vezes eu tomo Too Hot também, às vezes antes de fazer o aeróbio também. Mas é só estimulantes e eu venho pro cardio e água, né? Aí tomo água durante ali. E depois vou fazer a primeira refeição. Aí eu faço a primeira refeição a partir Isso já é umas 11 horas, né? Perto das 11 horas da manhã. Cara, e cabe mais 5. Sim, é que eu vou dormir às 2. Maria, 1h30, 2 horas. Eu quero começar a dormir à meia-noite e acordar às 7, mas hoje eu acordo 8h30 e vou dormir 1h30, 2 horas no máximo, 1h30 geralmente. Aí eu venho treinar sempre pelas 7 da noite, por aí. Aí eu faço a primeira refeição pelas 11, a segunda pelas 3, geralmente, 2h30, 3 horas, a terceira, que é pré-treino, lá por 5h30, 6 horas. Aí eu me ajeito, venho treinar, eu espero sempre 1 hora mais ou menos para fazer um pouquinho de gestão e venho treinar. Aí eu volto, pós-treino, 1h30 depois como. Que aí você come 8h30 o teu pós-treino. Não é mais tarde, porque meus treinos aqui são um pouco demorados. Quanto tempo você usa? É que às vezes eu me empolgo. Agora eu comecei a sentir um pouquinho mais de fraqueza, então eu senti que chega uma hora que já não está mais rendendo, então eu diminui um pouco. Mas eu treino em média de 2 horas. É um treino bom. Você tá do que? Umas 40, 60 séries por treino? Não, eu baixei. Teve o ano passado, no off do ano passado eu estava fazendo 48 séries para costas. Eu quis fazer um teste, realmente minhas costas evoluíram. Eu fazia 8 exercícios, 6 séries cada exercício. 48. Aí depois eu baixei, comecei a fazer 7, depois eu baixei, comecei a fazer... Agora eu tô fazendo 7, mas eu tô fazendo 5 séries em cada uma, dá umas 35 séries. Umas 35 séries. O que você conta como costas? Por exemplo, exercícios de adução de escápula simples, exercícios que usam posterior de ombro, exercícios que fazem extensão do tronco. Você conta isso como costas ou não? Conto, mas geralmente eu não conto quando é extensão da lombar.
é mais as puxadas e as remadas, né? Então, assim, eu tô treinando costas 2 vezes por semana. Então, lá na terça-feira e na sexta. Aí, geralmente, na terça-feira, eu trabalho até um pouco mais de máquinas. Se eu faço 7 exercícios, eu faço 3 puxadas e 4 remadas. 3 puxadas e 4 remadas, interessante. O que você quer com isso? Por que 3 puxadas e 4 remadas? Eu começo por puxada porque é um gosto particular meu. Eu prefiro começar, eu acho que desde que eu comecei, eu começava a fazer puxada. E eu gosto de fazer a puxada, só que a minha prioridade ainda é mais as remadas, tá? Então eu começo a fazer por puxada, faço 3. Eu deixo 4 para remada porque é mais prioridade para mim. Então eu trabalho mais com remadas. Interessante. Interessante isso que você falou, porque muita gente começa com as prioridades. E você pode terminar com as suas prioridades. Porque você fala, mas aí no começo eu treino mais forte então, mas no final o treino para modificação, o músculo está muito aquecido e a última informação é mais prevalente. Então pode ser que isso ajude também a melhorar também. Então é interessante também uma estratégia. O que eu fiz foi aumentar o volume de treino nas remadas em comparação à puxada, porque eu não vou deixar de treinar um ponto, não que ele seja forte, mas um ponto, vou dar prioridade lá, então vou fazer só remada. Não, eu tenho que fazer a manutenção e acrescentar mais no outro, né? Então aumentei o volume de treino de costas, tanto o número de séries, quanto a quantidade. Antes de eu fazer uma vez por semana, estou fazendo 2. Muita frequência. A frequência. Isso tem sentido, por quê? Tem 2 caras que escrevem bastante juntos, o Jeremy Lenick e um cara chamado Duncan. E o que eles analisaram? E se a gente fizesse 80 séries de treino? E o que eles perceberam? Existe um limiar em que você treina e que teu músculo ele já não consegue mais criar essa informação modificadora. É mais ou menos assim. Se você pudesse comer toda a refeição que você come em um dia, né, em uma refeição só, cara, não ia caber no seu estômago. Se você pudesse dormir num dia, tudo que você dorme durante a semana e ficar sem dormir, você não ia conseguir. O treino segue o mesmo raciocínio. Então existe um limiar onde você trabalha além daquilo e você já não tem mais o efeito, você tem o desgaste muscular só. E aí existe essa horizontalização, que você faz de preferência 48, 72 horas depois. É esse intervalo que você dá? Isso, eu dou 3 dias de intervalo e pensando nisso, olha só, bem isso que você comentou, porque eu teria outra opção, tá? Que eu vejo que alguns atletas fazem e estão tendo resultados bons e eu pensei em fazer. Mas daí eu resolvi, que eu falei assim, eu preciso aumentar o volume de treino das minhas costas. Então aumentei as séries, o que eu consigo render por treino é isso. Então foi o máximo de volume de treino por treino. Aí eu falei, eu vou jogar mais um treino desses por semana. Aí tem alguns atletas que fazem 2 treinos de costas no dia. Vai lá de manhã, faz puxada, vem à noite, faz remada. E eu pensei, não vou render bem assim. Por mais que eu dê um intervalo aí, sei lá, de 6 horas... Isso só funciona para treino de força. Isso é o que eles chamam de treino AMPM. Isso é muito comum nos Estados Unidos. A gente está falando entre 2000 e 2010, isso popularizou entre os atletas e os caras faziam treinos AMPM. Kai Greene fez treino AMPM e você vê, as costas dele, ele é um cara, né, é espesso, né? Porque é isso que o dorsal te dá. Mas o que é uma das coisas que eu observei agora que o pessoal tem feito? Eles têm pego um exercício e repete todo dia. Treinei peito hoje, então o que você vai fazer? Exatamente. E não é um exercício que você vai treinar até o limite dele, você só vai dar um estímulo como se fosse para, liga, acorda aí, continua o trabalho que você estava fazendo. Por quê? Porque nas 5 horas, 6 horas pós-exercício, é o momento que você tem maior velocidade de síntese proteica. Né? Mas dura 3 dias. Dura 3 dias, só que o pico são as 5, 6 horas pós-exercício, que aliás é o momento onde você mais tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que imediatamente refazer seu tecido de glicogênio, que é o que vai te possibilitar para um treino seguinte, e entregar a proteína, só que de forma graduada, para você conseguir aumentar o uso dela e não o desperdício. Né? Não adianta você tomar, 300 gramas de whey de guti-guti, que não vai, você vai desperdiçar isso daí, você não consegue velocidade de absorção para conseguir isso, e se conseguir, bofe, você não consegue velocidade de síntese para sintetizar antes que você jogue fora. Imagina uma linha de pedreiro, um está jogando um tijolo para outro, e tem um no final que está sentando a parede. Esse cara que está sentando a parede é a sua velocidade de síntese de proteína. Vamos imaginar que a gente conseguisse fazer 3 linhas de pedreiro. Que tem uma velocidade máxima, não adianta jogar mais tijolo. Que Exatamente. Então, se colocar 3 linhas de pedreiro entregando tijolo, ele vai pegar 1, 2, ele joga fora.
Por isso que também, quando você vai estudar o que é a natureza da dietética de um bodybuilder, o que você tem que respeitar é um processo de progressão. Do mesmo jeito que você faz progressão de carga, você faz progressão da alimentação. Então você sobe devagar, você desce devagar, você faz os ajustes calóricos quando você quer, por exemplo, mas eu quero o resultado que você quer. Eu quero tirar mais caloria não proteica. Então, tudo bem. Você mantém a caloria geral? A ideia é que para o fisiculturista, sim. Mas aí você está querendo dar proteína porque você quer garantir que tem uma menor perda porque você está tirando caloria energética? Não, eu estou colocando proteína porque não vai cair a caloria energética. Eu tenho que dar outro tipo de saciedade. E a proteína sinaliza a saciedade no nosso sistema nervoso central. Então, e o excesso dela não vira tanto gordura quanto carboidrato e a própria gordura, né? Tem essa situação também. Né? Agora, claro, se você opta por comer, por exemplo, uma carne vermelha e você não contar o que é a caloria da gordura que está dentro dela, aí você ganha gordura porque você está consumindo gordura também. Né? Ô, Mozeira, a gente vai fazer o treino. Vamos dar uma avaliada no físico dele? Só pra gente ter uma noção de como tá? Como é que tá? A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? Fala galera, vamos ver o físico do bofe então e a gente vai ver o que a gente vai trabalhar. Por favor. Vamos lá. Essas coisas compulsórias, frente sempre relaxado. Pode ser de bermuda mesmo? Sim, de bermuda mesmo. Vamos ver tronco, né? Grande dorsal, abre bem o bofe. Legal. Só eu tô trabalhando para preencher mais a parte de baixo da dorsal. Quando olha de frente aqui? Isso. Para ela ficar mais longa. Dá pra gente trabalhar isso hoje, né? Daria. É um dos pontos que eu tô trabalhando, porque expandir ela tá expandindo, mas conseguir contrair bem essa parte inferior ali, que é mais difícil para mim, mas... Então aproveita e me conta da tua experiência, tá? Por que você faz menos puxada do que remada? O que você sente que no seu físico você consegue recrutar melhor com a remada e o que você consegue recrutar melhor com a puxada? Eu analiso todo o histórico de treino que eu tenho e me lembro, né? Eu sempre treinei mais puxadas porque na época que eu treinava eu recebia o treino, né? Era um treino curto e tal, mas sempre tinha mais puxadas que remadas. E eu não sei porque sempre gostei mais das puxadas. Eu vi que a minha grande dorsal, ela tá com uma expansão boa, mas eu preciso, o pessoal usa o termo encaroçar mais o miolo das costas, aí hipertrofiar mais a musculatura entre as escápulas e tal, que eu consigo isso mais com remada para ela ficar mais encaroçada e dar um aspecto de 3D, ganhar mais espessura e dar um aspecto de 3D mais agressivo, né? Faz o sentido porque é mais fácil você fazer a adução da escápula quando você faz uma remada do que quando você faz uma puxada. A puxada, ela junta dois movimentos da escápula, que é o ritmo escápulo-torácico, que é a capacidade da escápula girar, mais o que é o rebaixamento dela e a adução. Então são 3 movimentos: rotação, rebaixamento e adução. A remada é praticamente adução. Então você consegue focar melhor. Eu me lembro que eu fazia remada baixa, porque eu não tinha uma instrução tão boa. Então eu treinava, é assim o movimento, é assim o movimento. Então, por muito tempo eu não treinei de uma forma adequada. Mas a remada eu me lembro que eu estufava bem o peitoral e eu fazia o movimento certo. Se alguém me falar, agora a puxada, para tu conseguir fazer a adução de escápula, tu tem que estufar o peito. Exatamente. E eu não fazia. Então às vezes tu tá aqui puxando, e uma das coisas que eu acho interessante, porque eu não sei se é genético, mas braço sempre foi um ponto forte meu. Imagina! E eu não, eu não treino tanto assim braço. E aí eu fui parar para pensar, porque depois de muito tempo fui ver que eu treinava costas errada. Eu treinei por muitos anos costa errada, né? Eu pensava o quê? Porra, eu tenho que baixar a barra, né? Então o que eu fazia? Força.
E às vezes eu parava porque meu bíceps estava doendo, não minhas costas. Mas se isso você lá no der início, tempo, né? Se você der tempo suficiente, o que acontece? Um agonista muito forte precisa de um sinergista muito forte. Então, naturalmente, vai existir um equilíbrio entre dorsal que vão trabalhar e bíceps. Porque a dorsal vai pedir um bíceps mais forte. E aí, o que acontece? Quando você fala, por exemplo, do posicionamento da puxada, um dos caras que eu lembro que treina assim é o Edson Serafim. Edson, um abração para você, mestre. Então, ele faz isso. Ele traz bem o peito aqui, ele traz fechado, porque ele consegue aduzir muito bem a escápula numa puxada. E que é o que a gente já falou que é difícil. Deixa eu mostrar pra galera o que é isso. De costas pra gente, faz um duplo bíceps aí pra gente ver essa rotação da escápula junto. A costa dele melhorou muito, moço. Olha. Ó, isso, a escápula tá aqui. Então faz o movimento de iniciar puxar esse duplo bíceps, para o pessoal ver como sua escápula, isso, mexe, vai, ó, viram? Pode parar. O que a escápula do BOF faz? Ela faz isso aqui. Agora faz o movimento da puxada, como se fosse puxar o duplo bíceps lá de cima. Essa é a rotação da escápula da parte de cima. É o que a gente chama de ritmo escápulo-torácico. Agora faz aquela jogada, você faz a adução e aí abre. Isso, adução, abdução da escápula. Então aqui a gente tem, com o BOF, praticamente todos os movimentos da escápula para fazer essa pose. Então quando ele puxa de baixo, ritmo escápulo-torácico, quando ele puxa de cima, ritmo escápulo-torácico, quando ele encaixa o movimento adução e quando ele posiciona abdução. Tá? O que faltou de movimento da escápula que é possível? É o rebaixamento e a elevação. Tá? Então o rebaixamento quando ele puxa para cá, a elevação quando vem para cá. E aí a gente tem todo esse conjunto de movimentação. A escápula é muito difícil, e por isso que é muito difícil treinar dorsal, porque ela faz para o lado, para dentro, para cima, para baixo e roda. Imagina você controlar isso com a tua cabeça de forma ativa, sem olhar, porque tua cabeça está olhando para cá. Como é que você está olhando o que você vai contrair? Né? Bíceps é fácil. Peitoral, você está olhando para baixo, você está vendo você fazer aqui um crossover no espelho, mas e como é que você está vendo o que tua escápula está fazendo? Por isso que muitas vezes o treinador, ele entra e corrige, e você tem que pensar o que ele está falando, por quê? Porque ele está corrigindo como a escápula mexe. E quando a gente olha aqui, e o BOF ele falou, eu quero encaroçar mais, o que ele quer? Ele quer mostrar mais a musculatura escapular. E quando ele fala, eu quero ter mais a sensação tridimensional, a musculatura central. Musculatura central, pessoal, trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior aqui, mas o trapézio inferior ele está mais para a lateral, é mais trapézio superior, trapézio médio. O que tem debaixo do trapézio? Tem uns romboides que ajudam a fazer essa adução da escápula e que são músculos que aparecem quando desenvolvidos, mas quando estimulados. Aqui a gente tem o deltoide. O deltoide posterior, só que embaixo desses tem os músculos escapulares. Então, você tem o supraespinal, o infraespinal, redondo menor, redondo maior e lá dentro, empurrando a escápula, você tem o subescapular, que é justamente o músculo que faz essa rotação. Então, imagina a dificuldade que é você pensar todos esses músculos juntos para criar essa informação visual de separação muscular dentro de uma hipertrofia que traga para você essa ideia do 3D que o Bob falou. Faz as poses de dorsal. Um duplo bíceps, a fita do grande dorsal aqui, isso já é sensacional. Expansão, essa que é a que a gente chama de árvore de Natal. Tá aqui a árvore de Natal, dorsalzão cheio aqui, o trapézio cheio. Traz de novo aquele de cima pra gente ver sua escápula rodando. Então puxando o duplo bíceps de cima, aqui vocês veem todo esse movimento e todo esse ajuste. E quando a gente traz a expansão de dorsal, pode fazer a expansão dorsal, a gente imita aquilo que é mais ou menos uma remada, tá? Então os movimentos que vocês veem da pose, obrigado, Bob. Os movimentos que vocês veem da pose, na realidade, são decomposições daqueles movimentos que a gente faz aqui nas máquinas. E a gente trabalha de acordo com aquilo que a pessoa sente que ela consegue recrutar melhor
quando ela está numa máquina. Por quê? Porque recrutamento também depende daquilo que é o teu aprendizado motor. Tem gente que anda com bicicleta sem rodinha de cara. Tem gente que anda com bicicleta com duas rodinhas um tempão. Tem gente que anda com uma rodinha só. Isso daqui pra gente é a rodinha da nossa bicicleta. A máquina, ela ensina aquele trilho anatômico que a gente vai usar. E essa preferência, Boff, ela é muito pessoal. E a tendência é o quê? É o treinador ele respeitar isso e aprender para aquela... Aliás, e ensinar o atleta, ensinar a pessoa que treina a utilizar aquela percepção de controle motor para dentro de outro exercício. Então, galera, não tem o exercício melhor. Isso depende de cada pessoa que vai treinar. Depende quando um treinador, porque eu falo para vocês, para ter um treinador, porque um treinador ele faz essa avaliação para você, ele adivinha o que você, ele observa e vê o que você faz muito bem, o que você faz muito mal, pega o que você faz muito bem e te ensina a partir do que você faz muito bem, acertar aquilo que você faz muito mal. É muita questão também, essa questão de conexão motora, porque às vezes tu pode pegar duas pessoas que fazem o mesmo exercício, o mesmo movimento e podem estar trabalhando regiões diferentes das costas, né? Perfeito. Porque a percepção dele, ou a região onde ele contrai é diferente do que a do outro. Tu pode estar puxando com a região um pouco mais inferior do dorsal. Tem toda essa questão, né? A gente tem uma inteligência motora, Boff. Se eu e você, a gente resolve assistir, sei lá, um campeonato de luta. A gente vai ver socos e chutes. A gente entende o que é aquilo, mas nós não conseguimos imitar. Não, porque a gente não sabe o que envolve dentro daquilo, né? É que nem olhar uma letra bonita. Aí você fala, pô, minha letra é um garrancho, mas qual que é a dificuldade de fazer uma letra bonita? Porque você tem que treinar aquele movimento para chegar naquela letra bonita. Isso daqui é treinar a letra bonita. Quanto melhor você fizer isso daqui, mais cuidadosamente, dentro daquilo que é a sua inteligência motora, aplicando para aquilo que você tem menos, melhor o seu físico. O processo da melhora física, ela é essencialmente um processo de sistema nervoso central. Até para isso tem que ter inteligência. Sim. E você, pelo visto, é um gênio, né? Eu tento, mas não sei. Hoje eu vou seguir o teu treino e a gente vai... Tá. Vou tentar. Ó, na segunda eu tento fazer um pouco mais de máquinas e na sexta eu faço um pouquinho mais livre. Um pouquinho, não tanto assim, mas eu vou... E hoje a gente vai treinar mais o quê? Upper back, lower back? Tem uma preferência? Você falou que você queria fazer mais a base da asa. Sim, eu vou começar com as puxadas e vou terminar nas remadas, acho. Eu vou fazer o básico, só vou trocar os aparelhos e estímulos, mas quando eu for executar os exercícios eu vou direcionar mais para a região de baixo. Então prestem atenção nisso, porque o que vocês vão ver, a execução do Boff, ela não, e aí vocês vão entender que esse certo e errado é muito discutível. A execução dele é com um objetivo específico, né? Então ele vai usar a máquina para chegar no ponto que ele quer de contração muscular. Até por isso que a gente tem que se concentrar durante o treino, porque às vezes tu tá executando o movimento e tu se distraiu, sei lá, tá pensando em alguma coisa, e quando tu vê, tu relaxou o músculo. Exato. Tu já não manteve ele tensionado. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Então, é a percepção que você e o músculo têm durante o exercício e tentar manter ele em contração, puxar o máximo de contração possível, manter uma cadência e até a falha, né? Muito bem lembrado, atenção plena para treinar, viu? Larga o WhatsApp, larga o programinha que você está assistindo e dependendo da música, nem escuta. Presta atenção nisso aqui, é isso daqui que você está fazendo. É que nem televisão na academia. Né? Você vai na academia para assistir televisão, é muito mais legal no sofá. Mas não é muito mais legal assistir no sofá de casa, né? Pô, vai pra academia assistir TV, mas... Não, pelo amor de Deus, não vai pra academia pra assistir jogo de futebol, jornal. Vai pra treinar, coração. Vai pra treinar. Agora que vocês viram o físico do Boff, a gente vai treinar e vocês vão ver o dorsal dele com pump, que é outro papo. I'm a winner, I don't really need a break. Breaking my foot on your ass, breaking the neck of these hoes when I'm